Olá, como vai? Estamos aqui novamente para falar de medicina e saúde no Bate-Papo das 6. E hoje nós vamos falar de um tema que esperávamos novamente que não fosse um tema da atualidade, mas ainda persiste, que é a questão do tratamento intensivo do Covid. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui três pessoas que estão hoje no município de Linhares, estão conosco aqui para ajudar no combate dessa doença, que a gente vai falar um pouco mais dela, da gravidade dela aqui, porque a gente vai falar dos cuidados intensivos que ela precisa ter, né? E para falar disso, são três especialistas que vieram para estar junto conosco no Hospital LMC, e entre elas está aqui ao meu lado a doutora Débora Eulálio, que é cardiologista, especialista também em clínica médica, e é responsável pela clínica médica, pelo setor de clínica hoje do Hospital LMC. Ao lado dela, um grande amigo aqui, o Dr. José Albani, é um especialista em nefrologia e terapia intensiva, que veio de São Paulo para vir para Linhares, mudou para Linhares para ser um dos responsáveis pela UTI do nosso setor. E ao nosso lado, Dr. Rodrigo Figueiredo, que é um grande amigo, que responsável pela nossa UTI também, que é o coordenador das UTIs, em que já faz um trabalho brilhante na cidade vizinha de Colatina, e a gente tem muito orgulho de tê-lo conosco aqui, devido aos seus resultados, a experiência vivida já com essa questão do Covid. Então, primeiramente, eu queria começar aqui com o mais velho aqui, que é o Albani, né? Quem falou que eu sou mais velho? Só por causa do cabelo branco? É, então, Albani, queria que você falasse um pouco aí da sua experiência. Você está vindo de São Paulo, você cuidou você pertencia a instituições lá com grande número de pacientes de terapia intensiva, você coordenava isso, você vive há muito tempo já nesse mundo da terapia intensiva. E um dia desse, você me falando, a gente conversando, né, você falou que de tudo que você passou nos últimos anos na medicina, nunca viu nada tão devastador como o Covid aí. Exatamente. Bom, eu estou vindo de São Paulo, convite do Rodrigo primeiro, que é um grande amigo. Há tempo a gente vinha conversando e ele falando do Espírito Santo. Aí nós viemos para cá, em definitivo, vim ajudá-lo a estruturar a UTI, vou ser o diretor clínico do hospital. E eu tenho 32 anos de formado, faço terapia intensiva, na realidade, desde o quinto ano da faculdade. Então são 34 anos fazendo isso e realmente nunca presenciei nada tão terrível e tão trabalhoso quanto esses pacientes do Covid, né? São pacientes extremamente graves, eles trouxeram uma grande sobrecarga de trabalho para os profissionais, é um grande estresse, porque normalmente dentro do ambiente de UTI grave, você tem lá metade dos pacientes graves, outra metade em recuperação. E o que aconteceu é que nós começamos a ter UTIs com 20, 30, 40 pacientes, todos muito graves, né? Todos em ventilação mecânica, muitos fazendo diálise. Então, é uma patologia, uma doença que trouxe um ônus para a sociedade como um todo, né? Econômico, de morbidade, mortalidade, mas também trouxe um ônus muito grande para os profissionais de saúde. Porque, além de tudo, ela tem um agravante, né? Uma doença absolutamente desconhecida. Eu me lembro quando eu peguei os primeiros pacientes, você não sabia o que fazer. Você sabia as técnicas de como tratar a ventilação, como tratar a pressão arterial, mas o que fazer com relação àquela doença eram absolutamente desconhecidos. Hoje, 1 ano e 3, 4 meses, a gente já tem uma série de informações novas decorrentes de trabalhos realizados no mundo todo que hoje dá um pouco mais de segurança, mas também porque a gente viveu isso muito intensamente, né? Esses últimos 14, 15 meses eu trabalhei praticamente direto, de segunda a segunda,
Então você começa a ter uma vivência, mas ainda é uma doença, uma patologia que nos deixa. Nós não temos muitas alternativas, né? Nós temos algumas opções de tratamento, que elas têm um momento exato de serem realizadas. Não adianta depois que o paciente está grave, entubado, esses medicamentos muitas vezes já não vão ter mais efeito. Então tem a hora certa para você indicar aquele tratamento. Com agravante, que um dos tratamentos hoje está até em falta, porque o consumo está sendo tão grande que você não tem acesso, além do que ele é um medicamento caro, né? Então é uma doença, uma patologia que transformou o mundo, está transformando a medicina intensiva, muita coisa está sendo mudada. Então, a despeito de todos os problemas, a gente tem que criar um aprendizado para a gente, né? Como médico, como pessoa. Então, a ideia é poder fazer o melhor aqui em Linhares, trazer a medicina de qualidade, que o Rodrigo, tenho certeza que já faz aqui há muitos anos. Então é isso, em Minas Gerais. Rodrigo, então, queria que você falasse um pouco aí, você coordena 3 UTIs em Colatina, né? E você está localmente, né? Está regionalmente aqui já lidando com isso desde o início da pandemia. Qual a sua percepção no momento agora? Essa pandemia, ela está diminuindo ou fica naquele efeito sanfona, vai, sobe, desce? E a sua experiência aí, como foi esse tempo que você passou aí vivendo exclusivamente, né? A gente pensa que vai mudar, virar a chave, né? Mas não vira, né? Então volta e não tem o remédio milagroso, não tem a solução. A solução é tratar bem, tratar com tecnologia, com equipamentos, e saber a hora de usar alguns dispositivos, né? Mas ela parece uma doença muito variável, né? Se, dependendo da fase que você pega ela, você perde a janela de terapêutica de várias coisas. Então, eu queria que você contasse um pouco aí como é que foi esse 1 ano e pouco aí que você já enfrentou isso na nossa região. Sim. Então, boa noite a todos, né? Tenho muito orgulho de estar aqui com essas 3 pessoas maravilhosas. Obrigado, João, pelo convite. A Débora por estar conosco aqui também. A Débora veio de Belo Horizonte, né? Uma cardiologista, que também já mexia com isso, com Covid. E com o Dr. Albani, que é uma pessoa que eu sempre tenho como uma referência na minha vida como profissional e como pessoa também. Como você mesmo disse, eu já estou em Colatina, né? Tem 1 ano e meio que a gente já está na frente do Covid. Hoje lá eu participo da coordenação de 3 serviços de terapia intensiva. E desses 3 serviços de terapia intensiva, se a gente for somar as unidades de terapia intensiva, a gente tem 6 unidades de terapia intensiva. E apenas 2 hoje são unidades gerais. As outras 4 unidades são todas unidades voltadas para o tratamento de pacientes com Covid. E agora nós estamos com mais 2 UTIs, né, aqui no LMC, a princípio voltada para o tratamento do Covid. Então, como o Albani mesmo disse, a gente já tem uma experiência já com o tratamento do paciente com o Covid. Mas, como ele mesmo disse, muitas coisas ainda são obscuras para a gente, né? Não existe uma medicação, um tratamento que seja bem efetivo durante o decorrer da doença. Eu sempre falo com as pessoas que o tratamento melhor para o paciente com Covid é o cuidado que ele vai ter na terapia intensiva, né? Então, eu já tive experiência com equipes de UTI que já tinha já uma carga de trabalho já de pacientes graves e abri UTIs nesse meio da pandemia, né? Equipes novas, médicos novos, enfermeiros novos, técnicos de enfermagem novos. E a gente vê que o que faz a diferença nesse paciente, equipe, né? É todo mundo voltado para aquilo, 24 horas. Como você mesmo disse, a gente que é gestor, que é coordenador, a gente está disponível 24 horas.
né? Porque não tem jeito. É um paciente que demanda muito da expertise da UTI, né? Muitos pacientes fazem infecção hospitalar secundária, então requer uma estrutura de UTI, não só de materiais, mas de como que a gente lida com o paciente, né? Igual o Bani falou, a gente tem que saber a hora exata de colocar o paciente numa ventilação mecânica, o momento certo de indicar uma traqueostomia, o momento certo de indicar uma terapia de substituição renal, uma hemodiálise. Então, é um trabalho que é muito intensivo. E aquilo que ele citou também, todos os pacientes são graves. A gente não tem, dificilmente numa unidade, um paciente que esteja com cuidados de baixa, que precisa de pouca presença da equipe, né? É um paciente que requer muito dos cuidados da equipe. Então, acho que até o momento não existe nenhuma medicação milagrosa. Eu acho que o que vai ter impacto é a gente crescer como equipe, como cuidar desse paciente na unidade de terapia intensiva, na enfermaria. Doutora Débora, então você veio de Belo Horizonte, sua família de interior do Espírito Santo e ainda bem que decidiu voltar numa época dessa, que assim a gente está muito feliz com a assistência que você está prestando na parte de cuidados, está na terapia intensiva também, mas ela cuida da parte assistencial, na parte de enfermaria nossa lá. Minas parecia um cenário diferente, né? Então, no início, cantou-se vitória, então foi uma coisa que... Será que é a comida do mineiro que não deixava pegar Covid? Mas acabou que depois veio, como a gente viu no mundo inteiro, né? Na Índia mesmo, achava-se que... Mas ela não escolhe local, né? Então, e você já teve essa experiência de lá e esse paciente, depois eu queria que você traduzisse na questão dos cuidados de enfermaria também, o paciente fora da UTI, ele não deixa de ser grave, porque a piora dele é muito frequente também, né? Com certeza. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É um prazer e uma honra trabalhar com vocês aqui no LMC. Em Belo Horizonte, a nossa situação, eu saí de lá, deve ter uns 30, 40 dias, nossa situação não era tão diferente, né? Eu saí no meio de um momento muito difícil, né? A gente estava aí também esgotado, sem leitos, então eu não vejo, assim, esse sucesso aí no tratamento, acho que foi uma coisa muito momentânea, né? Que passou. Então, a gente, né, nesse momento, eu sei que lá está no mesmo pé daqui, né? De gravidade, os pacientes, a mesma onda. Parece que tem essa melhora, igual, né? A gente aparentemente sente, mas vê que os pacientes estão chegando à terapia intensiva com, né, uma gravidade, né, um paciente instável, um paciente que precisa de muito suporte à terapia intensiva, onde todos esses cuidados que o Dr. Rodrigo e o Dr. Albani exercem muito bem, né, no LMC. Bom, na nossa enfermaria, os nossos pacientes, os que vêm do CTI estão na reabilitação. Então, a gente precisa dar todo esse suporte. Ele é um paciente ainda muito inflamado, é um paciente que tem que ter todo o cuidado, ele está ali muitas vezes, né, saindo de uma ventilação mecânica, de um desmame respiratório, de um desmame de oxigênio com certeza. Então, na nossa enfermaria, a gente está nesse momento, né? É para dar esse suporte num pós-CTI, ou mesmo o paciente que veio para nós, né, e está ali necessitando de uma suplementação com oxigênio. A maioria que vem internado, né, por esse motivo, precisa, não consegue ficar bem sem a suplementação de oxigênio. Então, na nossa enfermaria, a gente precisa dar todo esse suporte para que haja uma reabilitação e que a gente consiga liberar os pacientes o quanto antes, né? Para o convívio dos seus familiares, que eu acho que é o momento mais alegre, né? Disso tudo é quando você consegue dar alta no paciente para casa, né? Para encontrar os familiares, porque o que a gente sente na enfermaria é realmente esse distanciamento, né? É uma coisa que ajuda muito, é a questão que a gente tenta colocar ali, né, a família presente com
com a visita, né, que a gente tenta fazer as videochamadas com os pacientes que têm essa condição. A gente está fazendo a videochamada na enfermaria, então isso ajuda eles de alguma forma, né? Os pacientes que precisam, necessitam de um acompanhante, a gente vê que esse pós-CTI, voltando à normalidade, tendo contato com a família, como isso ajuda. E muda muito, né? Muda. E a gente tem visto isso no dia a dia, né? Os pacientes, principalmente os nossos idosos ali, né? Porque o jovem, ele pega o celular, ele liga, ele conversa com a esposa ou com o filho. O idoso, ele já é mais frágil, né? Então, a gente tem essa questão de tentar suprir essa demanda, né, neles. Então, isso é gratificante para nós, né? Estamos ali com eles desde o início, né, no CTI, ajudando nessa recuperação, e no momento que eles vão embora, a gente festeja, né, aquela festa toda ali do final, e a gente fica realmente... É um trabalho muito gratificante, né? Ver essa alta bem-sucedida com todo o trabalho que é feito da terapia intensiva junto com a equipe da clínica. E Albani, eu acho que existem... O Brasil fala-se achar os culpados, né? Então a gente sabe que muita coisa foi errada, né? A questão de se ficar em casa depois dos sintomas. Esse paciente ele chegou na fase inicial, acho que a mortalidade foi brutal, porque esse paciente já chegava numa fase muito avançada. A fase inflamatória, ela já, como você falou, a gente não conhecia qual era o espectro da doença, né? Então a gente já conhece um pouco que tem várias variantes nesse meio tempo aí, né? Então o paciente está muito inflamado num momento, e a susceptibilidade a infecções, né? Então isso é uma coisa muito grave, né? Que a gente acaba lidando com as piores infecções naquele paciente que é extremamente deprimido do ponto de vista imunológico aí, né? Então, Exato. Isso foi interessante porque quando nós começamos a pegar os primeiros casos, e obviamente a gente começou a olhar a literatura, né? Os italianos, os espanhóis, como eles sofreram aquela primeira onda, eles começaram a publicar muita coisa. E eles falavam, ó, o paciente começa a piorar do 7º ao 10º dia. Né? Você não vê uma pneumonia normal, você vê o paciente no 2º dia ele já está ruim. Não tem essa... Então tem uma janela que o paciente começa os sintomas, ele passa uma semana com febre, dor no corpo, mas o que realmente é preocupante é o quadro respiratório, o quadro pulmonar. E essa piora começa a acontecer no final da primeira semana. Parece um relógio, né, Rodrigo? Antes disso, dificilmente você vê antes de uma semana o paciente piorar. Só que isso também te traz uma outra coisa que deixa, às vezes, a gente que está cuidando do paciente muito ansioso. Você vê o paciente começa a piorar e muitas vezes você não consegue determinar para aquele paciente qual o caminho que ele vai seguir. Esse período inflamado, como a doutora Débora falou, dura aí uma semana, 10 dias, e normalmente quando ele evolui, depois lá pelo 15º dia ele vai melhorando e escapou do tubo, que todo mundo tem medo, né? Mas eu tive um paciente que ele ficou 3 semanas, não vai para o tubo, e você fala, não, tá acabando, a segunda semana tá acabando, e o sujeito inflamado. Então, traz pra gente muita angústia e medo. Todo dia você tá olhando o paciente, às vezes você sai do hospital, tá de um jeito, te ligam à noite, tá de outro jeito. Então, é um paciente que, como o Rodrigo também falou, é muito dinâmico e ele exige um cuidado muito intensivo, né? Muito presente e continuado. Agora, outra coisa que também a gente foi aprendendo, no início não falou em cloroquina, N medicamentos, vários desses medicamentos já foram comprovados que não têm ação, alguns foram comprovados que têm ação, mas também é uma ação, não é milagrosa, não tem nada que vai realmente curar e acabar com a doença, não existe, por isso que o melhor remédio ainda é não ir para terapia intensiva, o melhor remédio é se vacinar, o melhor remédio é manter as medidas de higiene das mãos, uso de máscaras, contato prévio. Aqui nós estamos todos juntos, mas estamos todos vacinados por sermos profissionais de saúde. Então, isso é o que faz a diferença, né?
teve um grande intensivista italiano que ele falou, ele fez um paralelo interessante, que ele falou o seguinte: se você tem uma estrada que está toda esburacada, qual vai ser a sua solução? Botar mais borracharia para consertar os pneus furados ou vai recapear a estrada? Num primeiro momento, nós vamos fazer borracharia, que é o leito de UTI, para poder cuidar desses pacientes, e concomitante nós vamos vacinar, nós vamos tentar fazer com que as pessoas tenham o menor risco de adquirir a doença. Que uma vez adquirida a doença, o risco é muito grande, né? Mas 1%, 3% fica grave a ponto de ir para a UTI. Mas imagine numa população que você tem 100 mil pessoas por dia adquirindo uma infecção. Então isso também levou uma sobrecarga muito grande. Então o fato de você ter o leito de terapia intensiva não quer dizer que você vai ter o cuidado que seria recomendado. Porque você formar um intensivista são 6 anos de medicina, 4 anos de especialidade e mais muitos anos de experiência, né? de prática. Todos nós somos médicos, a gente sabe que a gente vira médico mesmo, com experiência, com segurança, lá depois dos seus 10, 15 anos de formado. Então, o fato de você ter o leito não te garante que você vai ter uma assistência adequada, porque muitos profissionais não têm experiência, e profissionais que eu falo é todo mundo, é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, né? Somado àquela coisa que eu falei bem no começo, que é o fato de ser uma doença desconhecida. Né? E, Rodrigo, hoje completam 30 dias do nosso início, né, das operações do hospital, focado nesse paciente do Covid. Né? Então, 100% dos pacientes são tratados com essa patologia. Tem muitos dados aí que a gente vê, alguns dados do estado, o paciente que é entubado tem uma mortalidade muito alta, então assusta muito. A gente vê que o estado estava com uma mortalidade de 92%, né? Em alguns centros aí chegou a 96%. Isso quer dizer, a cada 100 pacientes que vão para o tubo, somente 4 ou 8, né, ele consegue sair e ter uma recuperação. Isso explica um pouquinho o que é isso aí, até falando com a Albania, fala que é a terapia intensiva, né? Então não tem doença que precisa de uma terapia mais intensiva do que essa, né? Sim. Então, como você falou, os pacientes que vão para a terapia intensiva geralmente são os pacientes que evoluem grave, né? E esses que evoluem grave que a gente cita são os pacientes que necessitam da ventilação mecânica. Em geral, o tempo de ventilação mecânica desses pacientes é muito elevado, né? Os pacientes que estão em ventilação mecânica e fazem disfunção de outros órgãos, principalmente o rim, a mortalidade realmente ela é muito alta, né? E como eu tinha falado, isso, querendo ou não, mede a nossa eficiência em relação a tratamento na unidade. A mortalidade, então, desses pacientes é muito alta, principalmente com infecções secundárias que o paciente acaba adquirindo na unidade, né? É um paciente que está entubado, é um paciente que usa catéteres venosos, então, sonda vesical, sonda nasentérica. Então, ele está sujeito a portas de entrada para germes oportunistas. Então, a mortalidade desses pacientes gira muito em torno disso. Um outro fator, né? Esse paciente ele pode ter uma mortalidade um pouco mais tardia, que é esses pacientes que ficam muito tempo na ventilação mecânica, fazem tetraparesia, né? Muito tempo sedado, eles usam muito bloqueadores neuromusculares. Isso impacta na reabilitação desses pacientes. Então, às vezes, eles vencem a primeira fase, né? Eles não estão mais transmitindo o vírus, não tem mais infecção pelo vírus, só que agora eles estão numa fase de reabilitação. Então, eles ainda estão em desmame ventilatório, eles ainda estão usando corticoide em desmame, eles ainda estão restritos ao leito da unidade, e nesse meio tempo em que ele está nessa reabilitação,
acaba acontecendo fatores que, infelizmente, fazem com que esse paciente não tenha um sucesso adequado. Então, existe aqueles casos em que eles não resistem no início, né? E aqueles casos em que vencem o COVID, vencem aquela fase inflamatória, mas que evoluem com sequelas de toda a internação que ele passou, né? E é por isso que eu digo que isso tudo necessita de todo o suporte que a gente dá para esses pacientes. Hoje aqui no nosso serviço, né, hoje está fazendo um mês que a gente abriu a unidade aqui, as 2 unidades do LMC, né, são 2 unidades voltadas para o tratamento de pacientes com COVID, e a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, nós já temos pacientes que a gente diz que são pacientes crônicos, né, são pacientes que venceram essa primeira fase e agora estão lá numa fase de reabilitação, né, já estão tendo que fazer uma traqueostomia, já estão com uma fisioterapia um pouco mais intensiva da parte motora, são pacientes que já estão sendo mobilizados fora do leito. Nesses casos, a gente já até, como é um paciente que já venceu o COVID, a gente já começa a pensar num acompanhamento mais humanizado desses casos, de acompanhante junto com o paciente, né? Flexibilizar um pouco essa parte do isolamento. Nesse primeiro mês, a gente teve em torno de 45 pacientes, 45 admissões. 45 admissões. Desses pacientes, a gente ainda tem alguns que estão internados no hospital. E nesse primeiro mês, graças a Deus, o nosso resultado está sendo um resultado bem satisfatório, né? Dos pacientes que a gente ventilou, em torno de 50%, 55% desses pacientes tiveram sucesso, né? Tiveram alta do hospital. E isso mostra a nossa eficiência em relação ao tratamento do COVID, né? Na parte de reabilitação, na parte de nós estarmos bem próximo desse paciente em todo o tempo, né? Como eu falei, 24 horas a gente fica ali à disposição para auxiliar a equipe ou ir no hospital para tratar alguma intercorrência. Então, eu acho que a ideia é essa. O que faz a diferença é a nossa presença nesses casos. Posso fazer uma observação? O Rodrigo Pode. falou um negócio muito importante. O tema era tecnologia e o cuidado. A gente pensa, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em tecnologia hard, que é a tecnologia do tomógrafo, da ressonância, do respirador. Isso é fundamental. A medicina hoje, ela é diferente de 40, 50 anos atrás, que era um estetoscópio, um raio-x, um laboratório básico. Hoje a tecnologia médica, ela avançou muito. Ela faz diferença? Faz. Mas se ela não tiver a tecnologia soft, que são as pessoas, os processos organizados, não tem tomógrafo, não tem ressonância, não tem respirador que tenha sucesso. Então, isso que o Rodrigo está falando é uma coisa muito importante. Apesar de nós termos um mês só de atuação, os nossos resultados são bons, são aquém do que eu gostaria, mas tendo em vista que nós estruturamos uma equipe em um mês, tudo muito rápido, estamos fazendo treinamento durante o cuidado, né? Pessoas ainda sem muita experiência, o nosso resultado é muito melhor do que o Brasil como um todo apresenta, né? Tem até um trabalho que foi publicado no ano passado, numa revista internacional, que um pesquisador lá de São Paulo levantou, do São Paulo, Rio e outros mais, levantaram junto ao Ministério toda essa questão do desfecho, porque a gente precisa pensar também em eficácia, né? Porque isso é dinheiro que se investe, é gasto humano, é tudo. Você tem que pensar no resultado. E mostrou que o resultado no Brasil é muito ruim. O melhor estado que tinha resultados em termos, como estado, né? De mortalidade de pacientes com ventilação mecânica era 70% de mortalidade. Se você olhar a Inglaterra, fala em 55%. Os Estados Unidos tem centros que falam em 30%. Mas esses centros são centros de excelência que pegaram todas as UTIs cardiológicas, neurológicas, já tinham um estoque fantástico de drogas, que esse é outro problema que a gente enfrenta, a falta de medicamentos, né?
Falta de financiamento, já que nós estamos falando de pacientes do SUS, né? Então, Exato. esse resultado a gente atingiu no paciente do Do SUS. SUS, exatamente. Então, Isso é muito a importante. instituição é a instituição que vem para ser num segmento privado, a tecnologia dela, depois a gente vai falar um pouco mais dessa tecnologia embarcada lá, como monitorização do BIS, que é a monitorização cerebral para você diminuir o uso das drogas, ver se esse paciente está com algum distúrbio, assim como os respiradores, catéteres de alto fluxo, mas isso a gente só consegue, né, com esse fator humano. fator humano, porque é intensivo, né? Por isso que ela desgasta tanto os profissionais de saúde, porque o erro que a gente acabou conversando é o seguinte: esse paciente que achava-se que era só ter um respirador, deixar o paciente entubado num pronto-socorro que vai salvar, mero engano, porque é ali que ele não vai ser aspirado, que aquilo é um tubo que você coloca, fechou. Se você não tiver um cuidado da fisioterapia, com a aspiração, com um parâmetro, se o respirador não for adequado, ele vai estourar o pulmão da pessoa, porque é um pulmão completamente deteriorado, né? Então, isso é muito importante. Se a gente fosse abrir os detalhes aqui, que vocês vivem todo dia, né? Sim. Então, isso aí é um fator importante. Débora, esse paciente, qual seria o limite dele, a borda dele ir para o CTI, da enfermaria? Quando ele está com vocês, ele vem num primeiro momento para a enfermaria, que ele está cansado. Qual seria esse limite que o paciente vai? E como esse paciente está chegando para essa terapia, vamos dizer, esse primeiro passo intra-hospitalar aí? Nesse momento, né, de trabalho, aí, esse tempo que nós estamos atuando ali no LMC, eu tenho percebido, né, o que a gente recebe, né, o que está vindo do serviço público, né, são pacientes realmente em extrema necessidade de internação. Então, a gente não tem aquele paciente que está ali tranquilinho, né, em ar ambiente. Geralmente, o que vem para nós está vindo um paciente com alto fluxo, uma máscara, um catéter nasal, né? Então, são vários dispositivos, né, que a gente usa para ofertar esse oxigênio para o paciente, né, que tem essa demanda. Então, o que nós recebemos na enfermaria é esse tipo de paciente. Então, é um paciente que ele está num limiar em que a qualquer momento ele pode evoluir mal, ele precisa de uma terapia intensiva, né? Então, a gente tem a necessidade de uma monitorização, que é esse operacional qualificado, né? Na nossa enfermaria também a gente conta com uma equipe, né, de plantonista, né, as rotinas, né, para estar monitorando esse paciente, tanto com a equipe de enfermagem, né, os técnicos, fisioterapeutas são essenciais. Então, é um paciente que ele fica nesse limiar. Então, ele está ali no catéter nasal, em alto fluxo, ele muda. Ele vai para uma máscara com reservatório. A gente tem um limite. Todos esses dispositivos, eles têm um limite, né? Eles não são, tá na máscara, reservatório, vamos continuar aí na máscara. Então, ele vai ter um momento em que ele vai precisar de um outro tipo de suporte, né? Então, nós temos esse limite, que é o catéter de alto fluxo, é a máscara com reservatório. Em seguida, aí é com, né, a turma do CTI. Aí, realmente, esse paciente não tem como mais permanecer conosco na enfermaria, né? Então, ele precisa de um suporte ventilatório, que aí seria realmente a questão que você falou, que é o tubo, né? A ventilação mecânica, toda essa assistência intensiva, que cada detalhe faz a diferença, né? Então, se você não tiver um operacional nesse momento ali qualificado para isso, o seu resultado com certeza não vai ser bom, né? Então, assim, é desde a enfermaria até a terapia intensiva e depois de lá de novo para a enfermaria. E aí sim, para evitar casa, uma né? reinfecção, para não... Porque muita gente acha, sair do CTI, já estou indo para cá, aí quer voltar para uma vida normal. A gente sabe que é muito arrastado depois, porque você fica muito vulnerável. Você tomou corticoide, então a chance de uma infecção secundária depois, então tem que se tomar muito cuidado depois desse tratamento intensivo, né? Já que a gente sabe que quando o paciente vai para a intubação, você vê, o Albani falou que em até 30% nos melhores centros dos Estados Unidos você consegue, você tem a mortalidade de até 30%, né? Então, cada 100, 30 vão ter desfechos negativos, né? Então, o que a gente poderia hoje, associado à tecnologia, evitar que esse paciente evolua para o tubo, né? Então, e também
depois que esse paciente está entubado, como a gente minimizar esse risco? A gente sabe que o respirador, dependendo da situação, ele pode causar um pneumotórax, que é extravasar, romper o pulmão ali. Então, são procedimentos depois que começa a invadir demais o procedimento e complicar o paciente, né? Uhum. Não, então, antes do paciente necessitar da ventilação invasiva, a gente consegue dar o suporte de oxigênio, né? Que também não é um tratamento inócuo, se a gente fizer errado, né? Se a gente der oxigênio demais, sem o paciente necessitar, eu estou aos poucos lesando aquele pulmão, lesando os outros órgãos do meu paciente. Então, as pessoas que estão ainda na enfermaria, no pronto-socorro, a dosagem do oxigênio é algo também que nós temos que nos preocupar, né? Não basta só ligar o oxigênio e deixar aquilo ali correr solto. Outra tecnologia que a gente usa são os tipos, né? Os tipos de ventilação não invasiva, que é aquela ventilação que eu vou dar uma pressão positiva dentro do pulmão, mas eu não preciso do tubo, eu não preciso entubar o paciente, né? E hoje nós temos também um tipo de ventilação não invasiva, que é a cânula nasal de alto fluxo. Todos esses dispositivos, temos que saber usar eles também, né? Tem um momento correto e um momento correto da gente parar ele também. Ó, não está dando certo, vamos ter que ir por uma medida mais invasiva, que é a intubação orotraqueal. Então a gente tem a ventilação não invasiva, que a gente consegue fazer com um aparelho portátil ou no próprio aparelho de ventilação mecânica. Eu tenho algumas modalidades de ventilação não invasiva, né, nos ventiladores mais modernos. E esses ventiladores mais modernos também têm a modalidade cânula nasal de alto fluxo, né, semelhante aos ventiladores que nós temos lá no LMC. A cânula nasal de alto fluxo é mais confortável para o paciente, né? Ele não tem aquela máscara que veda a face dele, é só uma cânula nasal que dá um pouco de pressão positiva, além do oxigênio, e o paciente consegue conversar, ele consegue até comer com aquilo ali. Quando o paciente precisa de uma ventilação mais invasiva, que aí é a intubação orotraqueal, a gente necessita de ventiladores, né, ventilador mecânico multiprocessado, né? Eles têm softwares que a gente consegue ventilar esse paciente de várias maneiras. Então, o que a gente tenta na ventilação mecânica não invasiva? É adaptar aquela ventilação para aquele paciente, né? Tentar sempre individualizar cada caso, porque apesar de ser uma doença única, ela compromete o pulmão de várias maneiras. Então, tem pacientes que ficam com o pulmão, vamos dizer assim, mais duro, tem pacientes que ficam com o pulmão mais mole. Então, a tecnologia que o aparelho de ventilação mecânica nos dá, essa capacidade da gente individualizar caso a caso, isso faz total diferença, né? E isso a gente vê a evolução disso ao longo do tempo. E no Covid, com certeza, isso evoluiu muito, né? Hoje isso evolui de uma forma muito rápida. Tem vários modos ventilatórios que, se a gente não correr atrás, a gente não conhece aquele modo ventilatório. Então a gente tem que conhecer muito bem o nosso aparelho de ventilação mecânica para saber todas as ferramentas que ele consegue nos dar para tentar individualizar ao máximo aquele tratamento. Ótimo. Tem uma pergunta aqui de um colega nosso, um grande amigo, o Dr. Joel Gilberti. Depois da vacinação, né, a gente já tem, agora estamos vacinando os pacientes do grupo de risco, né, de 40, 50 anos, a gente está vendo, a pergunta dele é o seguinte, teve uma mudança na idade dos pacientes das UTIs, então como é que está o cenário atual hoje das UTIs? O idoso, o velhinho continua chegando ou esse paciente diminuiu? Qual é a nossa perspectiva hoje, momentânea? Assim, objetivamente, nessa segunda onda, eu tinha uma percepção que tinham mais pacientes jovens, isso foi verdade. Mas hoje, olhando objetivamente o número, a idade está semelhante à primeira onda. Mas tem vários lugares no mundo que isso já ficou provado. Israel,
o número de mortes e de internações de idosos desapareceu por conta da vacinação. Então, quando a gente olha o nosso universo, é difícil de ver, né? Porque a gente também está recebendo pacientes do estado todo, de vários locais, e às vezes é uma amostra, não é a realidade do todo. Mas a tendência é exatamente com a vacinação, cada vez mais você ter grupos de idade mais jovens adentrando a UTI. Em Colatina, nas UTIs, isso é nítido. A população jovem está mais presente nas UTIs. Hoje, a gente tem paciente de 38, 40 anos, 45 anos dentro da unidade, né, em estado grave. E pacientes que quase não têm nenhuma comorbidade. Ele não tem motivo para estar fazendo um quadro grave. Não é obeso, não é diabético, não é Não. hipertenso, né? Exatamente. Da nossa população, nossa amostra, 25% não tem nenhuma doença, nem obesidade, nem as mais comuns, hipertensão, diabetes, obesidade, doenças pulmonares crônicas, mas esse é o mais frequente. Mas tem uma população que não tem nada mesmo. O fator genético aí, vocês acham que às vezes tem situações devastadoras em famílias aí, né? Vocês acreditam no fator genético? Sim, já existe evidência que existem algumas famílias que têm... Porque o que é? O vírus, ele desencadeia uma reação inflamatória no organismo do paciente. E essa reação inflamatória, por vezes exacerbada, muito intensa, é que acaba matando o paciente. Então, o organismo reage de uma maneira além do que seria necessária e acaba lesando o pulmão, o rim, os órgãos todos. E já tem evidência científica que algumas famílias têm um perfil genético que existe essa reação inflamatória exacerbada para as infecções outras. E isso, obviamente, deve valer para o Covid também, porque é uma infecção, né? Então, o fator genético, e na nossa prática a gente observa isso muito. Já vi pai, mãe, filho, tio morrerem numa mesma família, na mesma internação. Isso chama muita atenção, né? Então, a intensidade, né, da resposta individual, né? Exato. Que vai fazer toda a diferença na evolução dessa doença, né? Então, tem uma coisa do Covid que a gente vê, né? Aquele paciente que às vezes ele está muito ruim, assim, na hora que ele engata a primeira ali de melhora, ele melhora muito rápido às vezes, né? Então, e piora também muito rápido, né? Sim. Tem muitos pacientes que ficam, igual o Boni falou, 10, 15, ele já ficou um mês com o paciente ali no oxigênio e você não sabe para que lado ele vai, se ele vai piorar ou se ele vai melhorar. Isso angustia muito a gente também, né? Porque não há muito o que fazer. Depois que passou certo tempo, não adianta mais eu dar corticoide, não adianta mais eu dar um imunomodulador. Então, infelizmente, é aguardar e dar o suporte ventilatório que a gente pode dar. E sempre a pergunta da família, mas doutor, o que o senhor acha que vai acontecer? Exatamente. E você não tem a resposta. Eu gostaria muito de ter a resposta, mas não tenho. E isso é uma constante. Mas vai melhorar? Quanto tempo vai melhorar? E essa questão do Covid também desenvolveu, pelo menos para mim, como intensivista, que a gente tem esse hábito de querer resolver. O intensivista tem que resolver tudo muito rápido, né? A gente está acostumado a ficar com o paciente 10, 15 dias na UTI. Mas o Covid trouxe esse ensinamento, pelo menos para mim. Paciência, resiliência. Exato. Às vezes você fica com um paciente lá com 70% de oxigênio, ele está há 2 semanas, você acha que não vai, você vai com paciência, ele começa a melhorar. Isso está escrito em livro? Não está escrito em livro nenhum. Não. Mas acontece, a gente vê. Então você fica com aquela angústia de resolver, mas tem que esperar. Tem que dar tempo ao tempo. Fazer o que tem que fazer, como o Rodrigo falou, as boas técnicas de ventilação, as boas técnicas de manutenção da função do rim, da pressão, e aguardar. Mas às vezes a ânsia de você tratar
você pode submeter ele a uma coisa Não, ruim. Exatamente. você fazer um remédio na hora errada, em vez de ser remédio, vira veneno, né? Com certeza. Gente, infelizmente chegou o nosso final. Agradecer aqui. Queria que você fizesse as considerações finais, Débora. Quero agradecer a oportunidade. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. Esse ano vai ser com certeza um ano de muito trabalho, mas eu acho que nós estamos preparados para isso, muito bem preparados, né? E com fôlego. Então, nós estamos aí para tentar fazer o melhor, sempre. Dr. José Albani. Eu queria agradecer, primeiro o Rodrigo, que me trouxe, João e toda a equipe do LMC, pela oportunidade de fazer um trabalho que eu acho que já está sendo muito diferenciado, e de botar em prática muitas coisas que eu acredito, que o Rodrigo acredita, a Débora não conhecia, mas tenho certeza que comunga dos mesmos ideais e dos mesmos planos, e tenho certeza que a gente vai fazer um excelente trabalho aqui no LMC. Dr. Rodrigo. Eu agradeço também toda a equipe do LMC por dar essa confiança no nosso trabalho. Fico muito feliz do Albani, a Débora também está participando de toda a nossa equipe. E vai ser muito trabalho. Hoje mesmo o próprio Dário me mandou uma mensagem, o que eu estava achando se o Covid ia diminuir ou não. Então eu acho que a gente está numa fase de queda, mas infelizmente isso deve voltar aí nos próximos dias, tá? Ótimo. Então, pessoal, agradecer a todos e agradecer aos profissionais que estão lá nesse momento. Teria outros convidados também para o programa, mas a terapia intensiva, você não pode deixar de ter o profissional o tempo todo, de forma intensiva, seja ele o fisioterapeuta, o médico, enfermeiro, todos da equipe, prestando atenção exclusiva praticamente o tempo todo para todo paciente, que é um paciente muito crítico. Então, agradecer a todos. Até o próximo programa aí.